Falo também sobre Bento. Que história é essa de que o goleiro da seleção brasileira pode virar reforço do Flamengo em 2026? Com as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pede para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Flamengo, contei para vocês no vídeo dessa terça-feira que o Fla vai buscar um goleiro grande, de nome, para 2026. E quase que simultaneamente a essa informação surge o nome de Bento, goleiro da seleção brasileira, 26 anos de idade, atualmente no Al Nassr. A situação dele na Arábia Saudita é meio delicada. Ele tem jogado muito pouco no Campeonato Saudita. Para falar a verdade, ele não jogou no Campeonato Saudita. O Bento falha na Supercopa, torneio que abre a temporada, e a partir daí o técnico Jorge Jesus passou a optar pelo goleiro da seleção saudita para os jogos locais. O Bento tem sido utilizado apenas em jogos da Copa do Rei. Nessa terça-feira o Al Nassr venceu a partida da Copa do Rei e também numa espécie de competição B da Champions Asiática. A verdade é que o Bento perdeu espaço no time saudita e para continuar sendo convocado para a seleção brasileira, ele vai precisar buscar outro clube do que o Al Nassr. Saída na virada do ano é algo emergencial se ele quiser ter a oportunidade de jogar a Copa do Mundo. Duvido que o Carlo Ancelotti siga convocando o Bento com essa situação de reserva na Arábia Saudita. O grande ponto e problema para que o Flamengo o contrate diz respeito ao seu salário. Ele ganha quase 3 milhões de reais por mês na Arábia Saudita. Não há nenhum jogador no Flamengo com um salário tão alto. O Rossi, que é titular absoluto, ganha pouco mais de 1 milhão de reais mensais. Só para arrematar, lembrar também que o Al Nassr, quando o contrata do Atlético Paranaense, gasta 18 milhões de euros. Você, na condição de presidente do Flamengo, investiria quanto para ter um goleiro como o Bento no seu time? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre o Flamengo, que busca um goleiro grande para 2026. Eu não me refiro à altura, e sim a peso. A ideia do Flamengo é ter um goleiro que dispute a posição com o Rossi, para repetir algo que vem sendo feito em outras posições. A ideia de Felipe Luiz e Bottas é gerar competitividade entre atletas e ter pelo menos 2 titulares para cada uma das posições. Em vários dos setores o Flamengo já foi capaz de conseguir isso. No goleiro a questão ainda não foi bem resolvida. O Matheus Cunha, que é atleta da base, já tem pré-contrato assinado com o Cruzeiro e se muda no fim da temporada. O Flamengo chegou a fazer uma investida no Gabriel Brazão, oferecendo 7 milhões de euros, mas o Santos decidiu pela permanência do atleta. Não está descartada uma nova investida no Gabriel Brazão para janeiro, mas o Brazão não é a única alternativa. Outros nomes, de ainda mais peso do que o Brazão, estão na mira rubro-negra. Tudo para que o Flamengo tenha um dos melhores elencos da América do Sul. Além do goleiro, busca-se também um centroavante, alguém que possa disputar a posição com Pedro. Esse camisa 9 só não foi contratado porque as investidas em atletas que atuam no futebol europeu acabou por não resultar em bons frutos. Alguns nomes tentados, Tati Castellanos, o Beltrán, jogador da Fiorentina, teve também uma investida em Gabriel Jesus, que está machucado. Só para completar o noticiário rubro-negro, contar que Jorginho viajou com a delegação do Flamengo nesta terça-feira rumo à Argentina e fica à disposição de Felipe Luiz para a decisão contra o Estudiantes quinta-feira em La Plata. Jogador do Flamengo viajou com o rubro-negro para a Argentina. Vocês sabem que na quinta tem Flamengo e Estudiantes, jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O Flamengo venceu por 2-1 na ida e o Jorginho é presença garantida na delegação. A tendência é que ele esteja recuperado de um edema e tenha condição de jogo, tá? Hora de falar sobre uma dispensa no Flamengo. O rubro-negro fechou nessa segunda-feira a rescisão do contrato do atacante Felipe Tereza. Só 19 anos de idade, chegou a atuar no Campeonato Carioca entre os profissionais com gol e assistência. Foram 4 jogos no Campeonato Carioca ao longo da temporada, 25 jogos, 5 gols e 1 assistência. E você deve estar se perguntando o que leva o Flamengo a dispensar alguém que joga muito bem pelo sub-20, que já chegou até a marcar gol no time principal. Problemas extracampo. De acordo com o Flazoeiro, responsável pela publicação da notícia, a diretoria e a comissão técnica do Sub-20 entenderam que a postura do Felipe Tereza era muito negativa, tanto em treinos quanto em jogos. A verdade é que ele acabou perdendo um pouco de status e sua posição de titular no Sub-20 e não reagiu bem a toda essa novidade. Não restou outra opção ao Flamengo que não dispensar o jogador.
Quero contar também que nessa segunda-feira, para acabar com qualquer polêmica lá na Argentina, a Conmebol oficializou e tornou pública a revogação, a suspensão do cartão amarelo do Plata, o que permite ao atacante equatoriano estar em campo na quinta-feira. O seu torcedor do Flamengo não deve estar entendendo nada, né? Afinal de contas, o Flamengo já havia recebido um ofício. Pois bem, o Estudiantes estava dizendo na Argentina que tinha em mãos um documento que permitia, ou melhor, que impedia o Flamengo de utilizar o Plata, e que se ele entrasse em campo, o Flamengo seria eliminado da competição, algo completamente maluco. Plata terá condição, pelo menos legal, de jogo. Resta saber se a pancada que ele recebeu no clássico contra o Vasco vai permitir que ele possa jogar. Hora de falar agora sobre os name rights do Maracanã. Mais dinheiro para Flamengo e Fluminense. BAP, presidente rubro-negro, revelou na última reunião do Conselho Deliberativo que 3 empresas procuraram o Flamengo dispostos a adquirir os name rights do estádio. O Flamengo recorreu ao governo do Rio de Janeiro para saber se poderia prosseguir com as negociações e recebeu o sinal positivo. Dessa maneira, é possível que muito em breve o Flamengo anuncie a venda dos name rights do estádio para uma iniciativa privada. E a grana será dividida entre Flamengo e Fluminense. O Flamengo tem 65% das ações da empresa que administra o Maracanã, as outras 35% seguem vinculados ao Flu. Vale a lembrança de que o Flamengo já conseguiu uma série de melhorias em relação ao Maracanã, aumentando a sua receita. Até a temporada passada, o Flamengo ficava com mais ou menos 35% da receita bruta de bilheteria. Nessa temporada, com essa série de ajustes, o Flamengo passa a ficar com 65%. Muito mais dinheiro entrando em caixa e a busca é por ainda mais receitas. Deve ser também por conta desses name rights, cujos valores ainda não foram revelados, que o BAP tem recusado propostas em relação a um estádio próprio. O Rodolfo Landim, antecessor do BAP, havia iniciado um projeto com direito à compra do terreno no gasômetro, mas o BAP já deixou bem claro que não pretende levar adiante essa história. Recentemente também contei para vocês que um fundo internacional procurou o BAP com a intenção de construir uma cidade do Flamengo, com estádio, hotel e também shopping, mas o BAP outra vez recusou tal possibilidade, mesmo não tendo de gastar absolutamente nada. Esse fundo internacional formado por empresas dos Estados Unidos, da Colômbia e da Espanha estava disposto a investir até 4 bilhões de reais. Hora de falar sobre o Flamengo. Tem jogador importante do elenco irritado. E me refiro ao Wallace Ian, atleta que surgiu como uma das grandes promessas da base e que foi peça importante em boa parte dessa temporada. O Wallace Ian marcou 2 gols na Copa do Mundo de Clubes, um deles contra o Chelsea. Pois bem, desde que o Flamengo foi eliminado pelo Atlético Mineiro na Copa do Brasil, o Wallace Ian desapareceu do time. Nos últimos 5 jogos, em 4 deles ele nem saiu no banco. Na única partida em que ele foi utilizado, atuou por míseros 4 minutos. E o jogador resolveu se manifestar. Depois do empate 1-1 contra o Vasco, no final de semana, ele foi às redes sociais, postou 3 fotos dele em preto e branco e escreveu na legenda a palavra processo. Muitos torcedores do Flamengo entenderam essa como uma indireta, ameaçando sair do clube ou algo do gênero. Acho que não há a menor possibilidade de o Wallace Ian levar essa história para a justiça, até porque o Flamengo não lhe deve salário, pelo contrário, e recentemente ele teve um reajuste. No mês de julho, o Flamengo aumentou o salário do Wallace Ian de 25 mil por mês para 150 mil reais. Sim, mesmo com apenas 20 anos de idade e não tendo sido titular absoluto em momento algum, o Wallace já tem um salário de 150 mil. A insatisfação do Wallace Ian pode até ser bem entendida por alguns dirigentes do Fla, mas a alegação do Felipe Luiz é de que ele perdeu espaço, especialmente depois da chegada de reforços importantes do meio para frente. O Flamengo passou a contar mais recentemente com o Jorginho, com o Saul, com o Carrascal, com o Emerson Royal, enfim, o nível técnico do time evoluiu e o Wallace Ian perdeu espaço. Temporada atual de 26 jogos, 7 gols e 4 assistências, atleta avaliado em 6 milhões de euros e cujo contrato se encerra em dezembro de 2027. 150 mil reais por mês de salário, com 20 anos de idade. Estaria bom para você? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? Fala rapaziada, beleza? Muito obrigado por você ter acompanhado o nosso vídeo até aqui. Não esquece de deixar like, inscreva-se no canal, ativa também o sino das notificações para você ficar por dentro de tudo e não perder nada, e também ajudar o nosso conteúdo aqui de estar sempre entregando vídeo para vocês diariamente, combinado? A gente vai ficando por aqui naquele pique, naquele ritmo. A gente agradece, um grande abraço para você naquele coração apertado que você já tem aí e até o próximo vídeo. Fui!